De volta ao segundo bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana, com a presença ilustre, né, do Dr. Roberto Banaco, que é psicólogo clínico e também professor titular da PUC de São Paulo e está em Uberlândia para proferir uma palestra. Uberlândia está recebendo ilustres pessoas nesses últimos meses, e aí o Instituto Integrário, fazendo esforço também, está trazendo pessoal importante, peso, para estar com a sociedade conversando no mais alto nível sobre psicologia, né? E vamos falar mais sobre isso. A gente estava falando do casal, o casal estava assistindo, aí o homem fala que relógio bonito, não necessariamente ele quer o relógio. Isso. A mulher fala que relógio bonito, no fundo ela tem uma mensagem aí, amor, dê-me o relógio. Me dá o relógio. Né? É uma questão de comunicação, e o psicólogo pode ajudar na comunicação. Sim. Agora, Roberto, tudo bem, mas quando que é hora de procurar a psicoterapia de casais? Bom, basicamente quando o maior tempo de convivência do casal está pautado em mágoas, né? Mágoas que se refletem em toda uma vida afetiva. Então você tem um casal que vai tendo uma vida afetiva que vai secando, ela vai ficando gradativamente mais dura, né? Com muita reclamação, muita insatisfação. Então essa hora é hora de você poder procurar uma terapia para poder salvar uma relação que foi pautada supostamente em grande parte por amor, né? Então a convivência ela vai aumentando muito o atrito que existe entre os membros do casal, e ela vai permitindo que as diferenças comecem a aparecer. Quando essas diferenças não são trabalhadas, quando elas não são mexidas, o que vai acontecendo são as mágoas, são as rusgas, são os riscos, né? São as falhas que o relacionamento começa a apresentar. E aí então, com a mágoa permeando o relacionamento como um todo, a vida afetiva vai ficando gradativamente mais dura, mais seca, né? E aí a relação começa a ficar insustentável. Então não é simplesmente quando estão assim tendo conflitos, brigas, porque é natural num relacionamento termos conflitos, necessariamente. Divergências de pensamentos, de percepção da realidade, ok? Mas quando isso já está endurecendo, né, ressecando a relação. Sim. E aí basicamente as pessoas começam a se sentirem sozinhas estando juntas. Então, gradativamente cada um vai fazendo as suas coisas, gradativamente o outro vai importando menos para mim, e quando ele me importa é porque ele me atrapalha. Mas, então, Roberto, como é que um pode acessar o outro se no contexto da relação já está difícil? Deve ser um esforço muito grande ter que chamar o outro e falar, vamos procurar um psicólogo? Sim, acho que chegar a falar sobre um psicólogo é uma coisa difícil. No entanto, é só você observar, essa é uma das coisas importantes que acontecem durante o namoro e que gradativamente vai deixando de acontecer depois que as pessoas se casam. No namoro você está absolutamente atento à outra pessoa e tentando ver tudo que a outra pessoa gosta, que é a fase da conquista. Então você vai vestir a roupa que você sabe que a outra pessoa gosta, você vai vestir, vai usar o perfume que a outra pessoa gosta, vai levar para fazer programas que ela gosta. Gradativamente isso vai deixando de ser feito e você vai sendo gradativamente mais egocêntrico, mais egoísta, fazendo mais as coisas que você gosta, porque gradativamente o esforço de fazer as coisas que o outro gosta já não fazem mais o mesmo efeito que tinha antes. Então eu vou começar a procurar a minha satisfação pessoal dentro de uma relação. Aí começam as brigas, as disputas. Não, já fomos 3 vezes no japonês essa semana, então agora nós temos que ir para a pizzaria, enfim. Aí começam as contendas individuais. As pessoas começam a brigar e aí a vida começa a ficar insustentável juntos. Mas isso, se você estiver atento ao outro, à pessoa que está junto com você, como você esteve na hora do namoro, você é capaz de perceber, não precisa nem conversar muito. Precisa nem Não, você percebe, você sabe, você saca que alguma coisa está errada e precisa de um tanto agora de retomada do plano inicial, que era ter uma vida conjunta com aquela pessoa, né? Então, com isso, a individualidade ela fica bem amenizada, né? Eu preciso estar com a vida a 2. Agora, a terapia de casal também não significa necessariamente somente um determinado fim, que é o restabelecimento da originalidade romântica do relacionamento. Às vezes, por meio da terapia, pode-se chegar, inclusive, à conclusão de que aquele relacionamento já deu o que tinha que dar. Sim, essa é um dos reconhecimentos importantes da análise do comportamento,
que as pessoas vão mudando no decorrer da vida delas, né? As experiências, elas vão marcando, elas vão puxando as pessoas para lados diferentes, e vidas que algumas vezes tiveram sentido de andar paralelamente, uma ao lado da outra, algumas vezes elas tomam caminhos completamente distintos e aí não faz mais sentido estar naquela relação. Então, nessa hora, há que se reconhecer que é hora, então, de uma separação, mas que seja uma separação afetivamente resolvida para as duas pessoas que estão envolvidas nela. Eu acho legal essa sua colocação, o entendimento de que seres humanos podem mudar, né, ao longo dos tempos, e que isso não é necessariamente um planejamento maquiavélico de alguém contra alguém. Isso é natural no processo humano. Sim. E é preciso reconhecer que isso pode acontecer comigo ou com outro. Claro. Né? E abrir o espaço do diálogo. Sim. E o psicólogo entra nesse espaço tentando enriquecer esse diálogo. Né? Exatamente. Agora, pode acontecer também, às vezes, de um membro, uma parte do casal se interessar em propor a psicoterapia e o outro não. E certa vez, na revista Fale Mais Sobre Isso, eu escrevi um texto sobre psicoterapia de casais, dizendo que, às vezes, quando não há um convencimento da outra parte, uma pessoa sozinha procurar ajuda, já é pelo menos metade do casal. Com certeza. Né? Com certeza. É uma dica que a gente pode deixar. Sim. Mas as pesquisas mostram que, muito frequentemente, por cerca de 70% a 80% das vezes, quem procura a terapia é uma mulher. Sim. Né? E o homem aceita ir para a terapia. Agora, a mulher tem muitas coisas que ela quer mudar no casamento e o homem tenta mudar aquilo que é suficiente para continuar tudo igual. Então, essa é uma característica importante das terapias, né? Que a gente observa, e os dados de pesquisa comprovam isso. Então, em geral, a motivação maior é da mulher. Em geral, mas também existem as excepcionalidades, né? Claro. O homem que se comporta quase que mais de forma feminina nessa relação, né? Sim. E que às vezes também fica perdido. Inclusive, a gente está vendo em um tempo em que homens têm procurado delegacias para denunciar mulheres que usam de violência contra eles, né? Sim. E inclusive esses, eu acho que a gente tem que deixar essa dica de entender o que está acontecendo consigo, entender que ressecou o relacionamento e ter a coragem de propor ao parceiro. E o parceiro ter a sensibilidade de aceitar a ideia de procurar ajuda profissional. Uhum. É o que nós psicólogos esperamos, né? Claro. Que as pessoas façam. Claro. Agora, encerrando esse bloco, eu quero puxar uma outra discussão para o terceiro bloco, porque no seu no paradigma você também atende na clínica as psicopatologias que estão aí afetando as pessoas, né? Vamos falar um pouco sobre essas doenças psicológicas no próximo bloco. Tá? Tamo aí. Vamos deixar de falar de casal para falar agora dos indivíduos acometidos por doenças psicológicas. Voltamos já.